noite. Já estão bem-vindos, né? Com a receptividade aqui da doutora Virgínia. É uma alegria receber ao vivo, a cores, de perto, né? A gente fez algumas lives durante a pandemia, mas realmente está aqui. Zelão, inclusive, um dos nossos participantes na live, junto com a coordenadora Daniela, está aqui presente. Obrigada pela presença. E a gente agora retoma, nesse calor humano, essa etapa de encontros, que depois vocês saberão quais serão os próximos. Bom, a mim me foi dada uma tarefa importante de trazer aí um olhar da subjetividade, da psicanálise, para esse fenômeno que agora a gente vai ver de uma outra perspectiva e tentar mergulhar um pouco aí em fatores que às vezes são difíceis, né, para a gente entender. Então, convido vocês para percorrer comigo esse caminho de aprofundamento, digamos assim, do lençol freático, do que está aí na superfície da pele dos cortes, tá? Então, a pergunta, né, que eu escolhi para nomear a conversa de hoje, né, o que se diz quando se corta, já inclui aí uma premissa de que tem uma comunicação, de que tem algo a ser dito, expressado, através da prática de se cortar. E, ao longo da fala, a linha no horizonte, o fio, vai sempre ser esse, do que se comunica e como que a gente pode ler. Bom, é algo que a gente, historicamente, sabe que está presente aí na cultura, o fator da comunicação através do corpo, né? O corpo pintado, o corpo lesionado, o corpo furado, né? Nas tribos e aí nos povos antigos, marcavam as características de status, de religião, de cultura, de algo que era muito expressivo para eles e importante. Só que naquela forma de comunicar, essa prática estava associada com um ritual de passagem, algo de transição, de um antes para um depois. Um estado de passagem da infância para a adolescência, por exemplo, ou como elaborar uma perda na família, o nascimento. Então, esses rituais de passagem, essa comunicação que havia antes através do corpo, continuou através daí da civilização, continua até hoje, mas o que a gente vê hoje, o corte que a gente está falando hoje, é solitário. Não é mais algo compartilhado em tribos ou que representa algo em comum. Mas isso não quer dizer que não seja compartilhado na identificação, como Virgínia colocou. Nas redes eles se comunicam, né? Tem uma transmissão aí de como se faz e como se pode transmitir para o outro até uma forma de fazer o corte. Só que é a prática que a gente vê hoje, solitária, né, individual. Será que ela também tem a ver com o que antes era um ritual de passagem? Né? Será que essa prática de hoje, de se marcar, tem algo que comunica também como uma comunicação expressiva que antes era grupal e agora é individual? É uma pergunta que eu deixo aí. Bom, o ser humano, essa é uma frase que eu coloco para vocês. O ser humano sempre vai em busca do que lhe traz prazer e evita o que lhe causa algum dano. Essa é a premissa que a gente aprende, né? Acho que todo mundo lê isso como algo óbvio. Só que quando se trata de ser humano, nada é tão óbvio. A gente está numa zona muito complexa e muito contraditória. Porque a gente não é guiado pelo instinto. Diferente dos animais, a gente não tem um chipzinho que nos diz o que a gente precisa fazer, ser, comer,
gostar. Isso é criado e é aprofundado e é inventado para cada um ao longo da vida. Não que os animais não tenham inteligência suficiente, porque quem já viu aí um passarinho usar um barro para fazer uma casa, migalhas de madeira para fazer um ninho, não é que o animal não tenha essa possibilidade que o ser humano tem de criação. Só que o animal tem um instinto. O animal não se pergunta o que ele deve fazer, ele faz. E o animal, sim, evita riscos. Evita cair no penhasco, evita qualquer ação que lhe leve a uma direção da morte. O ser humano, não. O ser humano criou o bungee jump, criou a montanha-russa, o ser humano criou uma queda livre. Ele vai em direção ao risco, ele vai em direção ao limite, muitas vezes, da vida, por prazer, por satisfação, por tédio, seja pelo que for, mas o ser humano não segue uma lógica que a gente está acostumada a achar que é sempre assim. Não, claro que eu só vou procurar o que me faz bem, não necessariamente. E, geralmente, o que faz uma pessoa entrar em terapia é porque ela está procurando alguma coisa que não está lhe fazendo bem e ela não sabe como parar. Então, esse fator humano do conflito interno, né, entre a pulsão e o que eu sei o que é certo, mas eu quero fazer um pouco o que é errado, digamos assim, esse é o terreno que a gente está entrando, é o da contradição, é o do conflito, é uma outra lógica que nem sempre se dirige à lógica eu faço o que me faz bem. Para a psicanálise, e aí eu comunico, né, que a perspectiva que eu falo hoje é essa, nós somos marcados pela linguagem. E isso nos dá uma marca de uma diferença subjetiva que nos diferencia dos animais. Porque eu posso estar diante de um precipício. Se tem uma placa, pule, eu vou pular achando que aquela cordinha vai me segurar com confiança. Um animal não pularia, por exemplo. Então, por quê? Porque a gente está marcado pela linguagem que, se algo me direciona para aquilo, por uma identificação à cultura, ao modelo de que aquilo é radical, aquilo é legal, eu pulo. Eu arrisco o meu corpo porque eu estou identificado a um modo de linguagem, e esse é um exemplo, mas cada um tem sua marca individual de como a linguagem lhe marca. Então, o corpo que a gente fala aqui é esse corpo marcado por essa linguagem. Os humanos também se direcionam ao que, mesmo gerando satisfação, pode lhe oferecer perigo e risco. Isso eu já falei. E a automutilação, essa prática, né, que acarreta que o próprio sujeito provoque dor a si mesmo, é um dos fatores que o ser humano tem que lhe provoca risco e dor. Não existe só esse, né? E justamente pela contradição que mas por que a gente faz o que, no final das contas, nos machuca, é a incompreensão em torno desse tema, a maior incompreensão. Porque os familiares geralmente se perguntam por que meu filho está se machucando, né? Porque se ele já está sofrendo, por que ele está procurando mais dor, né? Então, essa é uma incompreensão pertinente, comum, porque não é essa lógica que a gente está acostumada a falar, a entender, a divulgar. Mas vocês que estão aqui já sabem, o ser humano não é tão simples assim. Tem uma complexidade que envolve a todos nós, não só a quem se corta. Todos nós passamos por esse conflito e essa divisão interna. E aí, a pergunta que fica, então, a gente está falando de prazer na dor? Bom, eu não coloco aqui como algo explicitamente de um masoquismo, porque quis deixar bem claro que qualquer pessoa que vive essa contradição, não especificamente quem busca o prazer na dor como um masoquista. Isso pode ser algo mais normal do que
do que parece, não algo tão assim raro, é só pessoas que têm esse distúrbio, não. Às vezes, isso acontece em pequenas coisas, a dor que a gente sente e que quer repetir. Esses conflitos e contradições que eu tenho repetido aqui, essas forças opostas que acontecem dentro da gente são devido a essas duas instâncias que nos regem, que é a consciência e o inconsciente. A consciência é aquilo que eu aprendo, é aquilo que eu sei, que eu sou cobrada a saber pela escola, pela família, são as regras, é a moral, é a cultura, é o que eu posso dizer que eu sei de mim. O inconsciente é essa instância onde eu não sei de mim, mas não deixa de me afetar por isso. Pelo contrário, às vezes afeta muito mais e nos dá consequências ainda maiores, mesmo que a gente não saiba disso. Então, essa realidade que é para todos, né, e é por isso que existe terapia, porque é um espaço para se procurar saber um pouco mais dessa instância e desse conflito, é a instância que a gente tem na psicanálise como guia, como mestre. O que eu não sei, que eu sei de mim, que é a instância do inconsciente. Bom, e aí, entrando mais na pergunta, né? Quando a angústia aparece no corpo? Lacan, que é um releitor de Freud, ele diz que a angústia é um afeto que não mente. Ele diz que é o único afeto que não engana. E o que quer dizer isso? É como se fosse assim, é um sinal de fumaça que diz que ali você vai encontrar fogo. Não é algo que deixa alguma dúvida. Porém, a angústia, ela também fala de uma condição existencial, a dor própria do existir, que todos temos também. Diferente de sofrimento, que é algo que eu consigo localizar, eu estou sofrendo porque eu terminei um namoro, eu estou sofrendo porque meus pais se separaram. A angústia não é localizável. É uma sensação solta. E é também uma sensação de impotência, porque se eu não sei do que se trata, eu não sei o que fazer com isso. A ausência de um saber último que norteie a ação humana, justamente porque nós somos guiados pelo instinto, a necessidade de fazer escolhas que sempre implicam em perdas e a experiência da finitude da vida são parte dessas dores do existir que todos nós compartilhamos. E essa ausência de bula, de guia, né, que a gente tem, muitos pais sentem falta, onde tem o manual, justamente porque a gente não vem com o manual, é que a gente bate muito a cabeça, né? E a dor própria do existir, que eu estou agregando aí a esse fator angústia, que o ser humano, ao longo, né, aí da civilização, a gente tem registros, seja de poesia, seja de teoria, como isso vem sendo falado, esse sentimento da angústia pelos filósofos e tudo, ao longo da vida, que não é algo de agora, né? Não é algo que caiu de paraquedas. A angústia é do humano. E a angústia envolve uma dor emocional e também corporal, que pode aparecer como uma sensação de aperto no peito, uma dificuldade de respiração, uma agonia que tensiona o corpo, que remete ao medo e pânico de algo. Mas é sempre assim, algo. É algo que aperta, que angustia, vou ser redundante, e que as pessoas tendem a dizer que é um aperto no peito. Né? Eu não sei dizer, eu estou sentindo uma coisa, um aperto. Freud afirmou muitas coisas sobre a angústia. Tá? Eu trouxe aqui uma pequena. Que a angústia é um sinal de perigo frente a uma situação de perda, uma separação muito temida. Por exemplo, para a criança, a perda dos pais, quando os pais saem, uma angústia de separação, ele dizia. Né? No ponto de vista dele, a angústia era uma sensação de perigo que algo que eu tenho, que eu gosto muito, eu vou perder.
Então, eu não sei, eu não tenho o que fazer, mas eu já estou sentindo essa agonia com isso, que pode acontecer e que fica na zona do medo, né, do perigo. Lacan, na sua releitura de Freud, ele já diz o seguinte: a angústia não é o que falta. A angústia é não ter a falta. Ele tem essa frase, né, muito conhecida, para quem o lê, que a angústia é a falta da falta. Então, quando a gente está trazendo essa noção, dá para fazer uma ligação de que, então, se o sujeito não tem a falta, ele está colado, ele está muito identificado, ele está ainda muito dependente de um outro, que aí é uma referência para ele, né, que, no seu desenvolver psíquico, subjetivo, em algum momento essa separação vai precisar acontecer. Então, a angústia está ligada a uma posição de cola, que falta a separação, falta uma individuação aí do sujeito da descoberta do seu próprio desejo. Porque onde não tem falta, é muito difícil identificar o próprio desejo. E aí o desejo já numa zona mais inconsciente mesmo. O sujeito angustiado está preso na ilusão de que deve satisfazer as demandas daqueles à sua volta. Já que ele está colado, eu preciso fazer o que o outro me demanda. E, ao mesmo tempo, o seu desejo fica em último plano, ou ele nem mesmo o conhece. Vai seguindo a vida naquela expectativa de responder ao outro, como Virgínia colocou, um término de um namoro, as relações intensas, né? Essa demanda que ele acha que tem que atender. Então, diante da angústia que invade o corpo, uma das saídas que a subjetividade tem, que nós temos como defesa, é procurar eliminar ela. A gente chama de uma defesa primária. Toda vez que alguém me ameaça subjetivamente, ou ameaça cada um de nós, a gente se defende. É um recurso primário que a gente tem. Então, como se defender de uma angústia que tem dentro de mim? Como é que eu vou me defender de algo que está dentro de mim? Essa procura de eliminar algo que está dentro de nós e que é incômoda é o que eu estou entendendo aqui na conversa com vocês, de que o corte vem a ser uma saída encontrada com o intuito de reduzir essa tensão sentida no corpo. Hoje eu soube do dado médico, tem endorfina aí também, né? Essa tensão de fato física e também emocional. Uma saída, uma forma de dar vazão a isso. Mas também é outra coisa importante, de que corpo a gente está falando quando eu digo que eu corto o corpo. Que corpo é esse? Né? A gente tem, socialmente, a primeira ideia de corpo é o corpo organismo, né? É o corpo carne. Né? Simplesmente. Quando a gente está falando em psicanálise de corpo, a gente já faz um passinho maior, a gente olha para o simbólico. O que dá vida a essa carne? Né? Então, trago Lacan de novo dizendo que o que dá ao ser vivo seu caráter de corpo é a palavra que o habita e que lhe marca. Vou chamar esses corpos de corpos falantes. E o corpo fala o que a palavra não consegue expressar. A gente tem emoções tão infinitas, infindáveis, que as palavras não traduzem. Mesmo que a gente tente. Pega uma pontinha, pega uma parte que dá vazão e que cria aí uma cadeia, uma sequência de sentido, mas boa parte dos sentimentos ficam ainda inexprimíveis, inexpressados, que a arte está aí para poder também dar um pouco de conta disso. Ouve-se com frequência que a prática do corte, ouve-se em clínica, né, no trabalho, que a prática do corte tem um efeito de alívio, né, como também a doutora Virgínia trouxe, e de encobrir a dor emocional, mesmo que momentaneamente. Então, apesar de ser um ato que causa uma dor física, ela encobre uma dor emocional que não é localizada, mas na hora que acontece o corte, ela se torna localizada. É como se fosse assim, está aqui, é aqui que dói.
e isso causa também um alívio. Às vezes, como ela também colocou, a doutora Virgínia, é uma forma de autopunição por falhas que acredita ter ou por se sentir um peso. Eu não sei o que fazer da minha vida, esse corpo vivo e falante, eu não sei o que fazer com ele, é um peso para o outro, lembrando que está colado no outro, se eu estou colada no outro, eu sou um peso. Também é um dos fatores. E aí a gente ouve de que existem preferências do que nessa prática do corte acalma. Às vezes é ver a cicatriz, outras vezes é ver o sangue, outras vezes é a dor mesmo, né? Mas algo que está ali, localizável, visível. Podemos ver no corte, para além de um fenômeno, uma função. Acho que até aqui vocês estão acompanhando que tem uma função, né, para além do fenômeno. E essa é a função de localizar no corpo o que se experimenta de solto, de vazio de significação, como o valor de uma escrita. Então, proponho a vocês que, além de ser algo que se localiza, é algo que escreve, se inscreve no corpo. E aí eu volto para a nossa pergunta. O que se diz quando se corta, considerando que isso pode ser uma escrita? Uma mensagem a ser decifrada caso a caso, porque não podemos generalizar, né? Cada um que vive essa angústia e essa experiência que vai poder falar por si e entender isso que não tem nome, que invade, no seu tratamento, em cada caso, o que está por trás do que lhe faz sofrer. A orientação, ao identificar que alguém está se cortando, familiar, amigo, é pela via do acolhimento e da escuta. Porque o que eles esperam é que vai haver uma punição e o julgamento. Eles já estão sofrendo. Muitas vezes ele se diz, é para chamar a atenção. Mas eles escondem. Se fosse para chamar a atenção, por que eles esconderiam? Tem um medo de que o outro veja, de que vai ser punido, de que vai ser não entendido. Ele já não está se entendendo, imagina o outro entender, né? Então, evitar a punição e o julgamento e procurar um tratamento. Porque a gente fez esse passeio assim, né, nessa lógica para entender de que tem algo aí que o sujeito também não compreende. Então, vai realmente precisar de uma ajuda profissional, e Virgínia também colocou aqui muito bem que a família está envolvida nisso, porque uma pessoa não chega a esse ponto dessa cola sozinho, né? Então, tem algo aí a se olhar, a se atentar em torno de quem pratica, de quem encontrou essa saída na prática do corte como tratamento. E aqui eu encerro, termino esse percurso, agradeço, deixo aí esse pouquinho de poesia e a gente segue a conversa. Obrigada, viu, gente?